mas muito em função do medo que nós temos de perder a liberdade de expressão aqui no Brasil, em função das conquistas que a militância gay tem adquirido no Brasil. Todos vocês devem estar acompanhando a evolução do projeto de lei para ser votado a respeito da criminalização da homofobia. Imagino que todos vocês estejam sabendo disso. É uma questão crucial que diz respeito à igreja no Brasil. Seja ela a igreja cristã, seja ela católica, evangélica, não importa. Então, hoje nós temos aberto os nossos meios, congressos, cultos, missas, para a gente ouvir falar, para a gente discutir sobre homossexualidade. Por quê? Porque nos deu um surto de amor pelos homossexuais? Ou porque estamos em pânico, com medo da militância gay nos roubar o direito de falarmos que ela é pecado? Então, essa já é alguma coisa que a gente já tem que estar pensando hoje. Por que hoje você está aqui, nessa sexta-feira de manhã, ouvindo sobre homossexualidade? É porque você realmente entende que faz parte dos planos do Criador que o cristão se posicione a respeito desse assunto, para que ele possa representar a Deus com fidelidade? Ou porque você no fundo detesta o homossexual e não vê a hora de se armar cheio de munição para metralhá-los na primeira discussão, na faculdade, na escola, no trabalho, no evangelismo? O que está nos motivando hoje a pararmos para falar sobre o assunto? Então hoje eu já queria que você saísse daqui pensando realmente quem é você a respeito disso e qual é a sua missão a respeito disso. Tá certo? Primeira tarefa então é essa: olhar para dentro de você e descobrir realmente o que te motiva a estar aqui essa manhã ouvindo sobre esse assunto. Segundo, a gente tem visto então que que o meio cristão tem se aberto para discutir a questão da homossexualidade e motivado na maioria das vezes pelo medo, de perder a liberdade de expressão aqui no Brasil, e automaticamente isso tem trazido muita confusão para cada um de nós. Aí a gente bate o olho em um homossexual e a gente entende que ele seja alguém que queira casar, que queira adotar filhos, que queira prender os cristãos para que eles não mais falem que a homossexualidade é pecado. Isso é um engano, gente. Isso é uma mentira. Quando a gente olha para a comunidade gay no Brasil, a militância gay é o mínimo representado nesse universo da comunidade gay. Uma coisa é ser homossexual, outra coisa é ser militante gay, que tem um discurso pró-gay, que queira realmente se articular politicamente para que venha conquistar direitos às custas até de outros direitos adquiridos. Então nós não podemos misturar as coisas. Então existe ainda muito engano a respeito das pessoas que praticam homossexualidade. E é por isso que a gente tem que estar pensando o que realmente a gente sabe sobre esse assunto. Porque senão nós vamos ficar cada vez mais homofóbicos. Cada vez mais nós vamos nutrir aversão àquele que pratica a homossexualidade. E isso é criminoso. Isso é criminoso. Então nós temos que realmente cuidar da nossa motivação, do olhar, da percepção que a gente tem a respeito da questão da homossexualidade. Por quê? Porque nós vamos ter a chance de aproveitar bem ou então de perder grandes oportunidades, ainda mais nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, de transformação, de mudança. Então, qual é o seu posicionamento a respeito disso? Quando a gente fala de missão urbana, muitas pessoas imaginam que, não, eu tenho uma banda, o que rola é isso, Deus me chamou para tocar. Ou então Deus me chamou para evangelizar. Não, Deus me chamou então para tatuar a galera. Deus me chamou para botar piercing no povo. Deus me chamou para isso e para aquilo, achando que Deus chama cada um de nós para sermos superficiais na atuação como missionários. E Deus não nos vê dessa forma. Deus quer que a gente tenha uma visão profunda, uma visão completa, uma visão holística a respeito de tudo que nos cerca. Então nós temos que realmente nos capacitar cada vez mais. E eu creio que você esteja aqui hoje para isso.
Se você tem ministério de banda, se você trabalha com criança em situação de risco, se você trabalha com hip hop, se você trabalha com grafite, com skate, se você trabalha com percussão, eu não sei. O que eu sei é que se você tem o sangue de Jesus sobre você, se você é templo do Espírito Santo, você foi chamado para ser resposta para essa geração decaída, que é essa geração que está ao nosso redor. Não interessa se ela é isso ou aquilo, se nós temos o chamado para representarmos o Senhor Jesus aqui na terra, nós temos que saber sobre esse assunto, assim como outros assuntos também, mas esse não pode ficar de lado. Amém, galera? Então, para começar, o que a gente tem que estar entendendo? Se a nossa sexualidade ela é construída no decorrer do tempo, significa que nós vamos ser altamente influenciáveis por tudo que nos cerca, não é verdade? E a gente tem observado que tem dois grandes fatores que interferem na construção da nossa sexualidade. A cultura. Onde a gente está inserido, isso nos influencia, de forma saudável ou não. Em segundo lugar, relacionamentos. Então a gente vem observando que o crescimento da homossexualidade realmente é um fato, há indícios de que as próximas gerações não vão ser mais nem heterossexuais, e não acredito que também homossexuais, mas bissexuais com certeza, podendo se abrir para a prática exclusiva da homossexualidade. Então cada vez mais nós temos observado o crescimento da bissexualidade no meio dos adolescentes, não é verdade? Só olhar ao seu redor, os movimentos que têm surgido, as pessoas que você conhece, que estão aí no ensino fundamental, também no ensino médio, cada vez mais o crescimento de uma sexualidade que foge do padrão ideal de Deus. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, porque muitas pessoas imaginam que basta ser hétero que o problema está resolvido. Mentira! No meu ponto de vista, o maior problema que a gente enfrenta hoje na igreja não é a homossexualidade, a prática dela, e sim a impureza sexual. E isso diz respeito aos heterossexuais e homossexuais que estão no nosso meio. Então muita gente acaba dizendo que prefiro meu filho saindo com um monte de mulher a sair com um homem. Prefiro minha filha, sem saber quem é o pai do filho dela, a sair com outra mulher. Você está entendendo? Então por trás disso o que há? Eu prefiro que o meu filho ou a minha filha vão para o inferno dessa forma a essa forma. Faz sentido? O problema é o quê? Estamos indo para o inferno. Como sair de lá? Então, enquanto a gente perpetuar o discurso recheado de engano, nós não vamos fazer diferença lá fora. Por quê? Porque o reino de Deus não chegou a fazer diferença na nossa vida. Não mudou a minha conduta, não mudou o meu olhar, não mudou o meu comportamento, não mudou quem eu sou, não mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas. Se o reino de Deus não chegou em mim, como que eu vou implantar esse reino fora, se eu não conheço o reino? O reino de Deus, ele é muito claro, ele é acessível, mas ele só chega realmente com a graça de Deus sendo... Eu perdi aqui. Esquece, vou voltar aqui para outro ponto. Perdi a linha aqui. O reino de Deus, obrigado, Geraldo, só chega se realmente eu passar pelo conhecimento da graça de Deus. Sem a graça de Deus eu não consigo aplicar os princípios do reino de Deus na minha vida. E eu preciso então conhecer essa graça. E essa graça só é conhecida através da pessoa de Jesus. Uma vez conhecendo Jesus, eu consigo ter acesso ao cumprimento de 1 Coríntios 13, que é amar com perfeição. Porque eu vou conhecer o amor de Deus. Se eu conheço o amor de Deus, esse amor me transforma. E se esse amor me transforma, eu consigo amar de uma forma que transforme a vida do outro. Aí eu te pergunto, a igreja do Senhor Jesus tem amado a ponto de transformar a sociedade quando a gente discute o assunto da homossexualidade? Sim ou não? Alguma coisa está errada. O que a gente está pregando então? O que a gente está tocando? O que a gente está cantando? O que a gente está dançando? O que a gente está expressando para o povo? Se não há transformação, significa que o amor não chegou.
Se o amor não chegou, provavelmente é porque eu ainda não experimentei com profundidade. Então nós precisamos, como cristãos, ter um primeiro contato com o amor de Deus, porque é o amor que transforma. E quando a gente entra em contato com esse amor vai me mudar. E se esse amor me muda, o meu olhar sobre você muda. E o meu olhar te mudando, você estando aberto para essa mudança, a sociedade é mudada. Não é verdade, gente? Então, eu queria que nessa manhã a gente pudesse estar pensando qual é em que patamar que a gente se encontra do conhecimento do amor de Deus quando a gente pensa nos homossexuais que estão no Brasil. Você sabe que boa parte dos travestis veio de berço cristão. Todos eles conhecem o Evangelho praticamente, de uma forma ou outra. Ouviram falar, experimentaram. Já conhecemos travestis filhos de pastores, já conhecemos travestis que foram pregadores, foram missionários, que fizeram teologia e que hoje já foram para a Europa, já voltaram, já fizeram altos implantes e tal. Enfim, por que a gente tem perdido pessoas? Era a discussão do Geraldo ontem. As pessoas vêm, acham legal, curtem, por que elas não firmam? Será que não é porque o nosso discurso anda ralo? Presta atenção. Muitas vezes a gente vai falar sobre homossexualidade em lugares e muita gente vem no final e pergunta assim: como que você faz para evangelizar um homossexual, um travesti? É como se ele estivesse dizendo assim: esses ETs, que língua que a gente fala com eles? Como que a gente chega nesses seres, entendeu, de outro planeta? Como se não fossem gente. Como se fossem assim, incapazes de experimentarem a graça de Deus, o poder de transformação de Deus. Como se fosse um problema tão sério, tão difícil, que a gente tivesse que pedir para Deus uma forma especial, sobrenatural, uma forma extremamente criativa, louca, inédita, para chegar nas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa: os homossexuais que você conhece, ou que você vier a conhecer, também tiveram o seu estado neutro, assim como você. Também tiveram a sua construção sexual. Só que alguma coisa aconteceu no processo deles e não conseguiram desenvolver a heterossexualidade de uma forma saudável. Então nós temos que, na verdade, mergulhar nesse mundo todo para a gente conseguir dizer qual é o caminho de volta. Primeiro, será que há um caminho de volta? Até hoje, pelo Brasil, a gente ouve o discurso de que nunca vi ex-gay. Já vi ex-tudo, mas ex-gay nunca. Ah, não sei não, esse jeitinho meio mole. E sempre aquela dúvida. E automaticamente o quê? Não vejo a hora de você cumprir essa profecia que eu creio a seu respeito. Você vai cair em breve, você não me engana. Quem é que consegue viver o Evangelho com tanta torcida contra? E às vezes essa torcida contra vem do nosso meio. Vem dos seminários, vem das igrejas, vem das comunidades alternativas, vem dos ministérios alternativos preconceituosos, superficiais, que entendem somente um espectro da visão de Deus, coloca o nome de Jesus no final, mas não representa o Senhor com fidelidade. Então eu queria que a gente rompesse com o comodismo de olhar para o assunto da homossexualidade e dizer: realmente um assunto complexo, não é para mim. Que Deus use André, ou use o Geraldo, ou use outros, não a mim. Não, eu quero te dizer uma coisa: é você mesmo que Deus vai usar. E não acredito que Deus irá trazer homossexuais para o seu convívio. Eu acredito que você já conviva com eles, se duvidar não sabe. Se duvidar, tem muito homossexual ao seu redor que está disfarçando uma identidade para ver se você assim o aceita com mais afeto, com mais facilidade. Isso tem que denunciar a nossa hipocrisia como cristãos. Então eu preciso que aquele homossexual venha se travestir de hétero, se travestir de cristão convencional, para que ele caia na minha graça e eu não o rejeite. Aí eu te pergunto: foi isso que Jesus fez conosco?